Bom, esse é meu primeiro livro, Seita, o dia em que entrei para um culto religioso. Ele fala sobre a criação de uma seita religiosa, mecanismos de manipulação e fragilidades que fazem pessoas ficarem durante alguns anos ou muitos anos dentro de um culto religioso. Que a gente tenta livrar a manifestação africana da questão sempre da redução, dessa redução de chamar de artesanato uma criação artística. Eu descobri que as borboletas, por exemplo, quando ela é uma lagarta, ela dura meses, mas quando ela é borboleta, ela dura apenas semanas, assim. Poxa, né? Ela passa quase a vida inteira dela sendo uma lagarta, rastejando, para ter alguns momentos de brilho, assim, sendo borboleta, né? Oi, começou, boa noite. Boa noite. A gente começa o Metrópolis com literatura, não é mesmo? Sim. A atriz Paula Picarelli decidiu transformar em livro sua experiência de imersão em uma seita que utilizava ayahuasca em rituais religiosos, é isso? É isso, mas o livro da Paula Picarelli é ficção, é baseado nessa experiência Tem alguma dela. coisa de fatos reais e alguma coisa de ficção, é isso? Acho que é tudo misturado. Eu acho que são os fatos reais inspirando a ficção dela. Entendi. Eu gostei do romance que faz pensar sobre os mecanismos de manipulação, mecanismos que todos nós estamos sujeitos, hein, Cunha? Claro. No que devemos ou queremos acreditar, hein? Esse livro é a história de uma menina que se perdeu num culto religioso ou está muito mais próximo de relatos de antigos usuários de drogas. Eu vivi 7 anos numa ilusão alucinada, num mundo paralelo e inútil. Todos os trabalhos que fazia como atriz eram curvados aos preceitos do grupo. Eu comecei a escrever o livro, comecei pelas passagens da infância, da adolescência, e foi uma escrita prazerosa e desenrolou de uma maneira que me surpreendeu. Falei, nossa, que delícia, acho que eu posso escrever. Só que quando eu entrava na seita, eu travava. O ritual todo, o trabalho, como era chamado, durou umas 3 horas. Trabalho é uma ótima palavra, porque você se revira, é colocado diante de si, é obrigado a olhar para si e trabalhar mesmo. Eu sentia que não era possível mentir sobre o efeito da ayahuasca. O dia em que entrei para um culto religioso. E é isso que você conta pra gente aqui nesse livro, né, Paula? Esse subtítulo, para mim, é uma pergunta que eu me fiz durante a escrita do livro todo. Qual foi o dia em que eu entrei para esse culto religioso? Porque eu sei que não foi exatamente no dia em que eu estive lá. Eu sei que tem um histórico anterior e várias situações e fragilidades minhas que me fizeram, quando eu fui pela primeira vez nesse culto, eu estar entregue e aí entrar de cabeça nessa experiência. Meditava todas as manhãs, no quarto de hotel, onde eu pendurava panos indianos nas janelas para me sentir mais em casa. Essa seita ficcional, ela é uma seita voltada para um público de artistas, que junta crenças de várias religiões e também um pouco da cultura indígena. Ela abrange experiências de seitas e mecanismos de seitas que estão até além das próprias religiões. Mas aí o que eu quero falar é sobre mecanismos de manipulação e como você, aos pouquinhos, sem perceber, vai sendo fisgado. As pessoas acreditam em muitas ficções. Porque acreditam em umas e não em outras, é algo que me intriga muito. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é mais fácil embarcar numa história mirabolante se você estiver sob o efeito de uma bebida alucinógena. Mas eu acho que é interessante você ver o caminho da criação de uma religião. Claro. Como aquilo foi criado, e foi criado por pessoas, né? Porque a personagem entra num momento em que a seita tá se desenvolvendo, tá se ampliando. Então ela caminha junto. A organização ritual vai sendo criada, então a líder espiritual experimenta uma coisa, não funciona, experimenta outra coisa, não funciona. Alma era uma senhora de 60 e poucos anos. Todos a chamavam de a dirigente. Tinha a voz bem grave de quem fumava muito. O charuto, ela explicou, era uma tentativa de acabar com o vício. Usava um vestido indiano comprido, marrom. Senti uma simpatia enorme por ela.
A única personagem que leva o nome da pessoa real é a Paula, né? Todas as outras personagens não existem, são ficcionais, né? Nenhuma dessas personagens existe na vida real, assim como eu descrevo no livro. Mas é uma maneira de fazer esse jogo, até para mim mesma, enquanto eu escrevia, de recorrer à minha experiência para criar situações e tudo mais, mas bem baseadas nas experiências que eu tive. A mulher de olhos enormes veio com uma bandeja e nos serviu chá em copos de plástico descartáveis. Alma leu uma oração inicial, evocando Deus e o amor. Então o chá começou a fazer efeito. Senti medo e um tipo de tontura, como se ligassem os unidos de um amplificador dentro da minha cabeça. Tem aqui também nesse livro uma reflexão sobre o artista, né? Sobre ser artista. Atores são seres que falam sozinhos na rua. Que loucura que é o nosso trabalho. Imagina uma conversa qualquer. O que você fez hoje? Hoje treinei entrar em desespero pela manhã. À tarde fiquei estudando como sentir ódio. Soquei almofadas e fiz declarações de amor por uma porta de vidro. Mas os atores, eu acho que são os artistas que estão na linha de frente dos tomates, exatamente como eu coloco aí. Estão na linha de frente dos tomates. Mas a gente lida muito com esse tipo de frustração, com esse tipo de coisa que você tem que estar sempre se trabalhando muito para segurar essa onda, né? E aí você mostra que, até por causa de tudo isso, artistas, atores mais suscetíveis a fazer parte dessa seita e de uma seita. Exatamente, porque tem essa fragilidade nos artistas e acho que especialmente nos atores. Somos muito carentes e muito vaidosos. Também havia comprado um Santo Antônio em pedra-sabão, além de um vaso de flores, girassóis, para seguir o conselho que Helena tinha me dado numa noite de terror, pelo telefone. Se estiver muito mal, sentindo muito medo, fique perto das plantas. E olha só, a Netflix lançou um documentário em série que também é baseado em uma seita religiosa. Wild Wild Country conta a história de um líder espiritual famoso mundialmente. Osho saiu da Índia para fundar uma comunidade alternativa numa região isolada dos Estados Unidos. Levou com ele milhões de seguidores para viver num clima que não foi bem de paz e amor. Olá! Minha dica de hoje é uma série documental da Netflix chamada Wild Wild Country. São 6 episódios sobre o bizarro conflito entre os seguidores do guru indiano Bhagwan Shree Rajneesh e os moradores de uma pequena cidade no estado americano do Oregon, no começo da década de 80. If I didn't take measures to protect our community, no one else would do it. We call upon the governor to disarm this cult's army now. O Bhagwan e seus séquito de seguidores saiu da Índia no começo dos anos 80 por razões misteriosas, mal explicadas, e resolveu se instalar no interior do Oregon. Compraram terrenos enormes para construir ali uma cidade. Só que o pessoal que já morava lá, uma cidadezinha de 40 habitantes, todos idosos, chamada Antelope, não gostou daquela invasão de milhares de jovens que se vestiam em tons de vermelho, laranja, pregavam o amor livre, cantavam. O resultado foi um choque cultural que descambou quase que para um conflito armado. We were going to mount a full-scale assault. We will be ready to protect ourselves. Ela é um pouco longa. São 6 episódios que poderiam ter sido talvez condensados em 4. O documentário usa muito material da época, material de arquivo, telejornais e muita coisa que foi registrada na época. Mas faz um pouco de falta uma locução off explicando melhor alguns detalhes, como o que pregava o Bhagwan Rajneesh, que fazia com que tanta gente seguisse ele. Mas, de qualquer forma, a história vale muito a pena. É ver para crer. Wild Wild Country na Netflix. There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person. O Museu Afro reuniu em 4 exposições arte, memória e religiosidade. A África de ontem, a África do futuro, em esculturas, fotografias, pinturas e instalações. Mestre Didi produziu muito nos seus 95 anos de vida. A tradição Nagô foi a sua maior inspiração. Cresceu no Ilê Axé-Opoafonjá, um dos terreiros mais importantes da Bahia.
Tem aqui Dona Senhora olhando para ele, porque era a mãe dele. Ele, desde cedo, teve essa ligação profunda com a religião. Começa aqui, por exemplo, com esse Onilê. É uma espécie de Xangô que está sobre a terra e que carrega a bola do mundo nas costas. E essa palha, que é uma espécie de adereço que protege dos maus espíritos, né? Folhas de palmeira, búzios, sementes, couro, conchas, materiais que estão nas obras e nos rituais e cerimônias que ele participava. Ele era um artista especial, né? Primeiro porque ele conhecia profundamente o que ele estava fazendo. Mas toda ela tem uma vocação espiritual e, sobretudo, uma ligação muito profunda com a questão africana mesmo, né? Claro. A gente pôs também aqui 2 exemplos das roupas dos ancestrais, né? Dos egunguns, que é um ritual muito especial, né? Porque ele cultua os mortos, né? Mas os mortos, aqueles que voltam dentro dessas roupas. Vamos dos espíritos. Vamos pedir licença. Homem, natureza e deuses em comunhão. É o que a gente vê na maior parte das obras criadas por povos tradicionais africanos. Aqui, máscaras de divindades da vida agrícola, da colheita. Dessa ligação espiritual entre a Terra e esse universo, elas têm sempre esse símbolo da cultura Chokwe. Você chamaria essas esculturas de moedas? Vale como troca, como objeto de troca. E eles, por outro lado, voltam a ter plasticamente a mesma noção de beleza, né? A noção de beleza que está em toda a vida africana. Essa instalação aqui, essa obra de Aston? Aston. O Aston é um artista também do Benin, mas é muito interessante porque essa obra é que mostra que os africanos tinham a consciência do que era atravessar o Atlântico. Tornar-se escravo destituía do homem todo o seu poder criativo, todo o seu poder de história, de memória, da sua religião, etc, etc. E eu queria saber por que é que você colocou essas 3 exposições, uma ao lado da outra. A primeira, porque festeja a raiz profunda de todas as coisas que nos cerca. A segunda, de um artista que vem dessa raiz mais profunda também. E a terceira, que a África não está congelada, né, na questão folclórica ou religiosa, mas que também os artistas são jovens, se exprimem de uma maneira contemporânea também. E a 4ª exposição desse andar, chamada Os Africanos, mostra o olhar de 3 fotógrafos europeus para homens e mulheres que carregam e são a cultura da África. E no próximo bloco, as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes falam sobre o conflito de gerações com a peça Love, Love, Love. Não saia daí. Desculpa por tomar o seu tempo, mãe. Vamos pensar em formas melhores. Vovó e vovô, eles viveram durante a guerra, viveram a base de racionamento. A geração deles construiu o estado do bem-estar social. Eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito. O que a sua geração fez, pai? O que a sua geração fez? Subiu na vida e quebrou a escada enquanto subia. Hoje eu sei daquele desejo de voar, sumir devagar. Eu sempre pensei que era importante me manter feliz com o que eu estava fazendo, manter um certo frescor. E acho que mesmo agora, depois de, 35, 36 anos de carreira, com 53 anos de idade, eu ainda me sinto assim. No silêncio, uma catedral, um templo em mim. Depois que, por exemplo, eu estourei com Catedral, no álbum seguinte,
Eu ouvia muito, em todo lugar que eu ia, aí, teremos outra catedral? E eu dizia, não, né? Todo mundo ficava meio assustado, porque eu nunca tive o desejo de me repetir. Seria de ter esse reggae, vontade de fazê-lo no meio da fumaça verde. Talvez o projeto chamado Eu Me Transformo em Outras, de música brasileira, choros, sambas, canções, foi uma coisa que foi um turning point na minha vida, assim. De alguma maneira mostrou para as pessoas que eu olhava para outros lugares. Ele um dia souber. E aí eu nunca mais parei, aí veio, sei lá, tô tateando. Ah, mas é tão boa essa palavra carregada de sentido e com um som tão delicado agora eu vou ter que trocar? Teve musical, né, o Alegria, Alegria, pensando nas coisas mais recentes. E é o primeiro musical que você faz. Tem medo? Olha, eu não tenho tempo pra pensar no medo. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Pô, teve os Mutantes. I'd like to see the music lighted with the heat of the sun. Teve Itamar Assunção, Tudo Esclarecido, nossa. Entre os casos esquecidos estão as melhores lembranças. Comecei a cantar Itamar quando eu comecei a cantar, praticamente. Eu vou tirar vocês de letra, nem tenha que inventar outra gramática. No álbum Sortimento, por exemplo, é um momento importante. Foi quando eu gravei Alma. Eu ganhei Alma de Arnaldo Antunes e Pepeu Gomes. Alma, deixa eu tocar sua alma. O meu país tá precisando se resolver. Se vai olhar pro futuro ou envelhecer. O trabalho de samba, ele foi extremamente natural pra mim, porque eu sempre ouvi samba desde criança. Tem a Zélia que eu vi cantando agora aqui no ensaio e cantou tão bonito, né? Se o problema é pedir, implorar. Eu decidi fazer o samba, foi até depois da turnê do Prêmio da Música Brasileira, sentado ao lado de Arlindo Cruz, querido. Ele disse pra mim, e aí, quando é que você vem? Eu falei, pô, eu sempre estive, mas eu vou. Então eu fiz o disco de samba no ano seguinte. Hoje eu digo a você, eu vou. Meu momento atual, na verdade, é um momento múltiplo. Eu tenho o show com a minha banda, a gente brinca que é o Bailão ZD, que aí são todos os sucessos pop, e eu adoro. Eu estou ensaiando uma peça de teatro só, eu não canto. E o Invento Mais, que é esse trabalho, onde eu tenho a imensa honra de estar no palco com o Jacques Morelenbaum. A gente pegou o universo do Milton, que é um universo comum a nós dois. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. A coisa mais importante que eu fiz foi justamente ficar me diversificando tanto. E lembro de, sei lá, praticamente todas as vezes eu ter a cumplicidade de vocês. Eu moro no Rio, né, mas sempre fui muito ligado a São Paulo. E vir a São Paulo para trabalhar sempre foi receber o Metrópolis ou ir até o Metrópolis. Eu fui várias vezes ao estúdio. Eu tenho na minha cabeça vários sets de vocês. Parabéns pela saúde, né? A gente manter a saúde é muito difícil. E pela alegria de divulgar e mostrar o que está acontecendo. Eu, por mim, estarei sempre por perto. Um dia você me conta, um dia você me apronta um resumo do supra-sumo do seu prazer. Assim como a Zélia, muitos outros artistas toparam passear pelas suas últimas 3 décadas de carreira nos nossos arquivos. E no próximo domingo tem mais Metrópolis 30 anos. Uma família em um espaço de quase 50 anos. Como ela se formou, como se manteve, quais foram as escolhas e quais as consequências delas. As atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes estão aqui para falar da peça Love, Love, Love. Boa noite, sejam bem-vindas ao Metrópolis. Muito obrigada, boa noite. Antes de começar, vamos ver um trecho da peça? Vamos lá, então. Qual banda de rock que você mais gosta? Ah, ele gosta dos Beatles. Ai, você gosta de Beatles? E Cream! Você gosta de Cream? Eu gosto de Cream. Eu gosto de mamãe moderna, né? Uma mulher que trabalha, eu sei. Ficam em casa o dia inteiro, provavelmente elas não trabalham. Eu acho que sim, a maioria delas trabalha. Assim, eu pisei no acelerador até chegar lá, velocidade máxima, refrigerei por você. Nossa, muito obrigada, muito gentil da sua parte. Eu cheguei a tempo de ver a sua parte, não cheguei, Rose?
Débora e Yara, temos, acho que, várias questões que a gente pode tirar vendo a peça. A primeira delas, que fica mais evidente, que é o conflito de gerações. O que vocês têm a dizer a respeito disso? Vocês vivendo esses vários papéis de várias formas... Eu acho assim que durante o processo isso se reverberou na gente também, né? Nós duas somos mães, né? A Débora, a Nina está com 8, 9 anos, eu tenho um de 26, um de 20. E durante todo o processo a gente saía de lá pensando que tipo de relação que a gente também estava tendo com os filhos e o que é que a gente estava repetindo dos nossos pais, ou quais eram os propósitos que a gente estava deixando de lado numa relação mais condescendente com o sistema. Então, todas essas coisas, de alguma maneira, foram identificadas por nós através dessas personagens. Acho que as pessoas que vão ver Love, Love, de alguma maneira vão se identificar ali. Não tem como não se identificar. Não tem. Todo mundo tem uma relação com o pai ou com o filho. E não tem lado, né? Acho que cada um se identifica com determinada geração ali. A gente tem, né? Não tem um caminho só, assim, que o público, né, acompanha, o que segue mais. É muito dividido, porque cada um se identifica de acordo com a geração ali também que viveu. E é interessante se saber, se acompanhar uma mesma personagem e ver como que ela se relacionou com a circunstância dela, social, política, econômica, né? E, querendo ou não, a gente começa a também rebobinar um pouco. Eu, mais velha, né, com as 50, claro que você rebobina uma série de coisas, né? E aí seu presente fica uma explosão, tanto para trás quanto para frente, né? Claro. E isso é muito legal ali no Love, eu acho. Eu acho que isso fica mais evidente ainda porque começa com uma geração muito emblemática para a história recente da humanidade, que foi a geração dos anos 60, que virou tudo de cabeça para baixo, uma geração do pós-guerra, né, que clamou pelas liberdades de comportamento, as mulheres se afirmando, né, de um novo feminismo. E no que deu tudo isso? É isso que fica. A pergunta é essa. Eu acho que fica para a geração que depois é representada pela Rose, não é? E a Rose, de uma certa forma, vem cobrar isso dos pais, Isso. até essa própria liberdade que ela teve dentro dessa família, né? Ela volta nos avós, ela diz isso para os pais, que os avós viveram durante a guerra, que eles trabalharam muito, que eles viveram... Então, ela volta na geração anterior para cobrar dos pais essa liberdade que ela teve, que foi tão grande que ela não soube muito bem o que fazer com ela. Eu fiz tudo. Você está nos acusando. Tudo que você se disseram para fazer. Nos acusando de termos destruído a sua vida. Eu tirei boas notas, você disse, faz a universidade para conseguir um emprego. Foi o que eu fiz, só que quando eu me formei não tinha emprego nenhum. Tem por que uma geração de filhos cobrar dos seus pais, pô, você é responsável pelo que eu não consegui fazer? Na verdade, assim, eu não sei se isso é justo ou é, assim, alguma coisa que se deva fazer, mas a gente faz, né? Porque isso está muito ligado ao sentimento, né? Então, assim, eu entendo, por exemplo, que a Rose, ela tem todo um discurso ali, né, assim, muito bem estruturado, muito lógico, um discurso, assim, com enraizamento histórico, análise histórica, mas tem um lugar que em algum momento esse discurso se perde, que é no sentimento, que é o do desamparo. Porque ficar adulto é muito difícil, né, de qualquer maneira. Sim. E assim, o adulto é quase assim, a ideia total do desamparo, né? Assim, você tem que criar outros laços que não são esses laços que você criou com seu pai ou com sua mãe. Né? São outros laços fraternos. E esses laços fraternos são as coisas mais difíceis de acontecer, né? Mas independente da cobrança, eu acho que esse vazio dessa geração da Rose, a gente sente uma identificação enorme também com os jovens que vão assistir a peça, assim. Não com a cobrança, né, em relação aos pais, mas de um vazio, de não saber exatamente o que eles fazem agora, depois deles terem tido essa liberdade, né? Assim, essa opção de escolher algo, não foi guiado para fazer o que ele queria fazer, o que ele devia fazer e o que ele estava a fim de fazer. E, na verdade, quando ele se forma e quando esse jovem está no mundo, ele não sabe para que caminho seguir, assim.
E isso é uma identificação muito grande. Então, acho que muito mais esse vazio, né, do que a cobrança, acho que é mais uma estrutura mesmo da peça, né, assim, do e que tem acontece. A ver com sentimento ali, né, com alguma coisa, mas com o amor vazio negativo. dessa jovem em relação ao como ela foi criada pelos pais que viveram nessa época também anterior, é que eu acho que é de muita identificação também. É bom lembrar, a peça agora está em São Paulo, mas ela passou pelo Rio de Janeiro. Ficou quanto tempo no Rio de Janeiro? Ficou 2 meses. Uns 2 meses. Bom, mas enfim, deu para vocês conversarem com o público, ter uma média do que o público... Como pegou o público, né? De que forma pegou o público? Quais são as discussões que foram geradas a partir da peça? Não sei, assim, tem muitos filhos que vão e que voltam para levar os pais e vice-versa. Então a gente tem, por exemplo, uma situação de uma mãe que foi com o filho, na hora que acabou o espetáculo, ele perguntou se se identificou. Como uma provocação, né? Como se a Sandra fosse realmente uma vilã. E que é a personagem que a Débora faz jovem e depois eu repito mais velha. E ela, sim, me identifiquei. E ela deu uma resposta muito interessante. Falou assim, a Sandra é uma geração que foi ponta de lança. E, né, você, assim, sabiamente lembrou essas mulheres nos anos 60. Não era fácil. Né, se revolucionar aquele mundo absolutamente patriarcal, machista, em que a mulher era nada. Sim. Né? E por mais que essa mulher tenha entrado, né, ela era uma idealista e ela depois viveu todo esse mundo capitalista, virou uma yuppie, ela é uma figura, é a figura forte da peça. A história é sobre essa mulher. Claro. É ela que comanda e ela que a gente acompanha guia. Desde o início até o final da peça. É isso, é esse arco dessa personagem que começou numa geração libertária dos anos 60 e no que ela se transformou como adulta, mãe, e sendo responsabilizada ali pela criação dos seus filhos. E cheia dos buracos também, né? Cheia dos sentimentos. Dos seus O sentimento dela também. Ela também, em muitos momentos, até porque era aguerrida, porque era ponta de lança, foi precipitada. Eu sei que a rebeldia adolescente é importante, mas eu tenho que te dizer, querida, que agora não é hora, tá? Eu e seu pai, nós nos esforçamos muito e você não parece estar agradecida. Você perdeu 1%, mãe! Outra coisa, sabe que recentemente eu vi uma psicanalista falando da questão da derrocada do amor romântico. Porque o amor romântico, ele começou a ser questionado a partir dessa geração dos anos 60. Até então, lá, os nossos avós casavam até muitas vezes por casamentos encomendados, etc. Depois inventou-se, porque dizem que é uma construção, o amor romântico, os casamentos por amor, que, segundo essa psicanalista, hoje não estariam assim tão dando certo, porque nós somos de uma geração muito voltadas para a gente mesmo, que a gente não consegue se encontrar no outro. Vocês acham que o amor está em desencanto? Nós estamos questionando a nossa forma de amor? Aquela história assim, estamos procurando a nossa cara metade, não temos que procurar a nossa cara metade? Se isso existe. Exatamente. Estou jogando para vocês, hein? Olha a responsabilidade. Sim, eu entendi coisas da peça e estou jogando para elas. Mas na peça os dois, né, assim, eu acho que ao mesmo tempo que eles têm esse conflito, eles não se abandonam nunca, né? Verdade. Eles vivem até engraçado, porque esse amor romântico, ele continua na peça ali em relação aos dois. Ali no segundo ato tem um momento em que se descobre ali uma traição e que a Sandra, ela quer evitar que se fale aquilo. E quando, então, tudo é falado, ela diz, então, ótimo, então agora a gente tem um problema. E a partir dali, a partir do que ela acha que é a falha ali no casamento, eu acho que ela imaginava que o casamento também poderia ser maior do que algum flerte, do que algumas escapadas, alguma sublimação daquela vida doméstica. É possível, sim, isso. Eu acredito, assim, que o amor romântico ele sobrevive permitindo algumas sublimações. Claro. Não estou fazendo nenhum eufemismo de adultério, não. Mas algumas sublimações que nem necessariamente precisam acontecer. Agora, eu acho que o grande problema da gente hoje é uma crise total de empatia, né? Isso. Então, aí o amor, assim, ele está sendo negado e está sendo, assim, pelo outro, né? Assim,
ele está desaparecendo. Não é só na vida doméstica. Nem só no amor romântico, acho que nas relações mesmo. É coisa fraterna, assim, que é. Né? Se você se sentir responsável pelo outro. Claro. Né? Se identificar com o outro. À medida que vocês forem crescendo, viu, meus amores, vocês dois, vocês vão aprender que no amor, assim como em todo o resto, não existe final feliz, porque nós somos animais. E a peça se chama Love, 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 porque a gente, pelo menos eu achei que é a partir da música dos Beatles, né? Que começa com All You Need Is Love, e isso vai permeando. Vocês vejam, né? A gente não conversou antes aqui a respeito da peça. O quanto pode fugir, as discussões podem fugir do que vocês mesmas pensaram durante a feitura da peça, né? Eu, como espectador, apreendi ou fiquei refletindo sobre diversas coisas a partir do texto. Que bom. Parabéns para vocês, parabéns para o autor, parabéns para a montagem. Vamos dizer para o pessoal onde é que está a peça, para cada um então poder se questionar a respeito de todas essas questões. Está no Teatro Vivo, sexta, sábado, domingo. Até o dia 27 de maio, sexta às 20 horas, sábado às 21 e domingo às 18. Às 18 horas, ok? Até o dia... 27 de maio. 27 de maio, então vocês têm que correr lá no Teatro Vivo e preparem-se para sair pensando bastante, viu? Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Metrópolis. E parabéns pelo trabalho de vocês na companhia. Obrigada. Obrigado, até a próxima. E no próximo bloco, as polêmicas envolvendo o Nobel de Literatura, temos um convidado especialíssimo no estúdio, o escritor Jacques Fuchs e seu discurso como ganhador do prêmio. Eminentes senhores da academia, após anos de escolhas polêmicas, algumas vezes equivocadas e até vergonhosas, finalmente os nobres cavalheiros se redimiram e tomaram uma decisão acertada. Hora de literatura no Metrópolis. Eu estou aqui com o escritor mineiro Jacques Fuchs, que acaba de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. É a primeira vez que um escritor brasileiro é homenageado pela Academia Sueca. Estou muito feliz que você está aqui. O seu discurso para a academia virou livro, Jacques. Exatamente. Vamos ver o começo dele? Vamos. Eminentes senhores da academia, após anos de escolhas polêmicas, algumas vezes equivocadas e até vergonhosas, finalmente os nobres cavalheiros se redimiram e tomaram uma decisão acertada. Caríssimos, o vosso dever foi cumprido. Parabéns. Eu, sem dúvida alguma, sou merecedor incontestável desta premiação. Eu queria ver alguém que ganhou o Nobel e dizer assim, é o seguinte, eu mereço. Jacques Fuchs, mais uma vez, seu quarto romance aqui, nos confundindo, nos fazendo rir. Nesse romance, você ganha o Nobel. Exatamente. Jacques Fuchs ganha o Nobel de Literatura e o livro é esse discurso. Exatamente. Mas nesse discurso, esse aqui, é ótimo, né? Esse Jacques Fuchs aqui dessacraliza a literatura, né? Exatamente. Na verdade, para você ganhar o Prêmio Nobel, você tem que ter duas coisas, né? Você tem que ser agraciado pela Academia Sueca de Letras. Desde que o Sartre recusou o Prêmio Nobel, agora todo mundo que concorre ao Prêmio Nobel está de acordo, né? Como Bob Dylan, por exemplo. Ele ganhou o Prêmio Nobel, enfim. Mas para você receber o dinheiro do Prêmio Nobel, que é $1 milhão, você tem que entregar o discurso. E você tem 6 meses para entregar esse discurso, né? O Bob Dylan, por exemplo, demorou quase 6 meses, 5 meses para entregar o discurso. Se ele não entregasse, ele não ganharia o dinheiro, mas o Nobel seria dele. No meu caso, eu já entrego, já está pronto, o Nobel, o discurso já está pronto. Então agora só estou, né? Todo dia eu olho lá na minha conta bancária para ver se eles já depositaram o dinheiro. Né? Mas é um ganhador que decide, no seu discurso, revelar os bastidores do mundo da literatura, os bastidores da criação, e a gente percebe que não é tão nobre assim tudo. Exatamente. O que está acontecendo é que eu acho que esse livro ele vem no momento exato, né, do que está acontecendo com a Academia Sueca de Letras, né? Vocês estão vendo que, enfim, várias notícias estão circulando, mostrando que
problemas de assédio sexual, de política, de bastidores, de prêmios, de nomes sendo vazados, né? Tudo isso acontece, né? Aconteceu na Academia Sueca. E esse livro joga tudo isso no ventilador. Ele também fala dos assédios, ele fala da politicagem, ele fala de um membro votante, por exemplo, que era tradutor do que ganhou o Prêmio Nobel. Enfim, a Academia Sueca que a gente, né? Enfim, acha que é maravilhosa, ou qualquer tipo de instituição, quando a gente vai olhar os bastidores, a gente vê que não é tão bonito assim, né? Então, esse livro, esse discurso, né, ao invés de homenagear, né, qualquer tipo de discurso, as pessoas homenageiam, agradecem o pai, a mãe, a Xuxa, né? Todo mundo, esse faz justamente o contrário, né? Ele fala, não, eu sou um merecedor, eu sou bom mesmo e eu tô aqui para revelar os bastidores. Mas ele se coloca também na história. Claro, ele também não se coloca como um cara bonzinho, não. De forma alguma. E aí é que é legal, e é que a gente dá risada, e aí que tem essa veia satírica que tem a sua cara. O que te motivou a escrever esse livro? A vontade de ganhar o Nobel? Eu digo que eu tenho um projeto literário, né? Eu já vim aqui falar dos meus outros livros, e no meu primeiro livro, que é o que se chama Antiterapias, que é essa minha autoficção, nesse livro, que é o que eu ganho o Prêmio São Paulo, enfim, esse personagem que vai crescendo, enfim, descobrindo seus primeiros amores, seus sonhos e essa vontade enorme de escrever, né? Nesse livro ele ainda nem sabe muito bem, mas acaba descobrindo. E lá ele fala que ele gostaria muito de ganhar o Prêmio Nobel. E aí eu brinco que ele vai passando por alguns percalços, né? Primeiro tem esses primeiros amores, os primeiros pés na bunda, né? Depois ele começa alguns problemas sexuais, né? As brochadas, enfim. E aí a gente já tá falando de brochadas, exatamente, que é o livro. Depois eu vou para... Esse personagem acaba se enlouquecendo, né? Indo parar no manicômio, que é o Meshuggah, que é a história sobre a loucura, né? E finalmente ele resolve ganhar o Prêmio Nobel. Então esses 4 livros e esse narrador, essa narração, ela é muito junta, né? Então esse mesmo narrador que sempre abre caminhos para intertextualidade, para outros textos, para o cânone literário, porque ele abraça, né, os grandes autores, os grandes livros, e ele se coloca como personagem dessa grande literatura. Então, esse personagem, ele permeia todos os 4 livros. Se escolher, e aí é a pergunta que fazem para você desde o seu primeiro livro, ter você como personagem principal, é esse seu projeto literário, e também tem a ver um pouco com você não se esconder atrás de a sua literatura não se esconder atrás dos personagens? Eu gosto muito dessa brincadeira, né? Desse faz de conta, né? Desse personagem que tem muita gente que acha que sou eu, tem muita gente que tem certeza que sou eu, tem muita gente que acha inconcebível que seja eu, né? E eu acho bonito essa brincadeira, né, com esse personagem. O Antiterapias não fala nome, mas ele escreve na primeira pessoa. O Brochadas já fala o nome, sou eu, inclusive o e-mail é meu. O terceiro livro, o Meshuggah, sobre a loucura, usa a terceira pessoa. Já esse livro tem o meu nome, tem o meu prêmio, tem a minha conta bancária, né? Pro dinheiro ser depositado, né? Você tem outra coisa que liga tudo, porque você tá aí no centro, mas a tradição judaica, os costumes judaicos também estão muito ligados na sua obra, né? Esse livro, na verdade, eu acho que eu enfim, falo, né... boto o meu eu da questão judaica no Meshuggah, né? Nesse romance sobre a loucura. O Nobel já dá uma contornada. Ele fala sobre algumas questões judaicas, alguns autores judeus que ganharam o Prêmio Nobel. Claro. Enfim, mas ele já consegue se soltar um pouquinho, né? Ele já fala, enfim, sobre a vastidão humana e sobre o que está escondido, né? Nos bastidores da própria vaidade humana, né? Bom, os escritores, os atores, os artistas, enfim, o ser humano é muito vaidoso. Né? E, enfim, quando se trabalha muito com essa vaidade, você acaba tendo que ter certos cuidados. E esse livro vai mostrando esses momentos. Agora, escrever sobre isso, né? Esse escritor que escreve sobre essas vaidades também se percebe ali tão vaidoso quanto os seus colegas? Esse personagem, na verdade... Né? E esse você? Livro...
Esse livro é inspirado nos textos do Borges sobre os homens infames e do Foucault também, ele tem um texto sobre os homens infames. Só que esse personagem, ele ao revelar os atos infames dos outros autores, ele também se coloca na história. Então ele vai se misturando com os atos infames e ele vai perpetrando esses atos Mas também. Mas eu quero saber, você, a vaidade de... Eu ia falar de Jacques Fuchs, que também é esse. Ele me confunde. Quem sou eu, né? Quem você? Quem sou eu? Quem sou eu agora? Mas eu quero saber... Para você é um escritor jovem brasileiro, a literatura brasileira hoje, serve para quê? Serve para quê? A literatura serve para alguma coisa? Acho que essa é a grande questão artística, né? Não tem que servir para nada, mas de alguma forma tem que cativar, tem que ser encantador, tem que ser maravilhoso. Enfim, acho que quando a gente lê livros de grandes autores e livros maravilhosos, aquilo te comove, aquilo te toca, aquilo mexe talvez naquela única e última partezinha da sensibilidade, enfim, que está sendo perdida, né, por esse mundo maluco, né, ou por essas pessoas ao mesmo tempo correndo e não gostando das coisas, enfim. Então, acho que a literatura toca naquele pontozinho, que seja dar um riso, né, no metrô, né, um sorriso no metrô, que seja derramar uma lágrima, né. Eu sempre, quando leio O Grande Sertão Veredas, eu choro. Assim, aquilo é maravilhoso e todas as vezes que eu leio eu aprendo alguma coisa. Então, se não serve para nada, pelo menos te toca lá, né? Enfim, naquele feijãozinho seu que ainda tem certa sensibilidade, né? Mesmo diante desse mundo tão louco e tão vasto, né? É isso aí. Esse projeto literário já tem o quinto romance assim no meio do caminho? Não, acho que agora eu parei, né? Porque, enfim, quando eu escrevi o Antiterapias, eu fiquei lá tomando pé na bunda de todo mundo. Depois do Brochadas eu fiquei broxa, né? O Mexugar completamente louco. Agora eu fico andando na rua esperando as pessoas me agarrarem porque eu sou o prêmio Nobel, né? Então chega desse projeto. Acho que o próximo livro vai ser sobre fadas e gnomos, né? Pra eu acreditar. Chega dessa história. Para eu acreditar que o mundo está conspirando a meu favor, né? E que tudo é bonito e encantador, né? Fux, muito obrigada, gente. Desculpe o começo da entrevista, foi uma fake news, né? Fake news aí. Se o pessoal desligou ali, já espalhou. Já vão me atacar na rua. Já vão te atacar na rua. Foi um prazer. Foi ótimo. Um beijo. Obrigado. Mas, falando de notícias verdadeiras, o que aconteceu nesta sexta-feira foi que a Academia Sueca decidiu não dar o Nobel de Literatura neste ano. Infelizmente, Jacques. Os escândalos começaram quando o marido de uma das integrantes da academia foi acusado de assédio e agressão sexual e de ter vazado nomes de vencedores do prêmio diversas vezes. Alguns membros resolveram sair da instituição e agora o grupo quer agregar mais gente e retomar o prestígio abalado. E agora a série, a segunda temporada de 3% acaba de estrear. Esta é a primeira série original brasileira dedicada à ficção científica da Netflix. A gente conversou com o criador da série e com Maria Flor, atriz convidada dessa segunda temporada. Então, 3% é uma série de uma distopia que se passa no futuro no Brasil, onde o mundo está bem dividido entre um lugar que pouquíssimas pessoas podem chegar, mas que tem muito conforto, é um lugar maravilhoso chamado Mar Alto, e um outro lugar que é onde 97% das pessoas estão, que se chama o continente. Mar Alto é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Puxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Uma das coisas que a gente gosta muito da primeira temporada é essa questão das revelações e das viradas surpreendentes, né? Então isso é uma coisa que a gente quis manter muito na segunda temporada. E uma das coisas que a gente sempre quis fazer na segunda temporada, além de mostrar como o Mar Alto era entrar um pouco mais nessa mitologia de como tudo começou, como foi a origem do Mar Alto. Vamos, enfim, ver esse lugar. E eu faço uma das cabeças da criação desse lugar, da construção do Mar Alto.
Eu achei que nunca mais eu ia te ver. Você é da causa? A gente tem os jovens de 20 anos se preparando para ir no processo. A gente tem o Maralto preparando as provas para o processo. Mas a gente também tem a causa tentando criar um plano de como impedir esse processo de acontecer. E a gente tem a divisão de segurança, toda uma nova instituição que são a polícia ou o exército ali, tentando conter a causa e proteger o processo. A Samira acredita que esse lugar que eles estão construindo deveria ser para todos. E não apenas para 3%. E os outros personagens, não. Eles acham que a meritocracia faz sentido e que as pessoas precisam passar por um processo para realmente chegar nesse lugar. Netflix ainda não confirmou a terceira temporada, então a gente não tem certeza se vai ter, mas a gente já está pensando muito bem o que seria e eu torço muito para que tenha, porque o final da segunda eu acho que deixa um bom gostinho de como essa história vai continuar. A Michelle tá com Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Wanda. O processo 105 vai ser o mais importante da história. E no próximo bloco, um artista plástico que usa tinta feita a partir de asas de borboleta. Mas antes, um giro por exposições mundo afora. Asas de borboleta viram tinta na exposição O Invisível Plagiado, de Vitor Griso. O próprio artista desenvolveu a técnica, que tem como resultado textura e brilho bem diferentes das tintas convencionais. Tiraram meu defeito de dentro do meu peito. Eu comecei a pintar com 8 anos de idade, assim. Cresci numa cidade muito conservadora, que é Jaú. E eu acho que o meu quarto era o lugar onde eu podia pintar, ficar tranquilo ali. E eu era livre para criar o que eu quisesse. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu visitei um borboletário. E essa visita foi muito instigante. Que eu descobri que as borboletas, por exemplo, quando ela é uma lagarta, ela dura meses, mas quando ela é borboleta, ela dura apenas semanas, assim. Poxa, né? Ela passa quase a vida inteira dela sendo uma lagarta, rastejando, para ter alguns momentos de brilho, assim, sendo borboleta, né? E eu acho que a vida do artista é meio que assim, né? Teu defeito é só amar. Como é que você teve essa ideia de usar, fazer a maceração porque foi experimentando, né? Foi experimentando. Primeiro eu fiz uma ideia como uma raspagem mesmo, aí eu vi que a raspagem só por si só ela não dava esse realce na pintura como um todo. Então foi através mesmo que da maceração que eu consegui descobrir. Eu vi o amor. As borboletas... Aqui tem algumas. Tem algumas. De onde são essas borboletas que estão aqui? Essas daí foram de doação mesmo, de borboletário. E só pode fazer mesmo esse trabalho artístico se você tiver licença do IBAMA, porque todas as borboletas que são criadas em cativeiro, como elas duram pouco tempo, aquelas que eles não vão usar para estudo ou para fazer insetário para escola, né? Geralmente essas que estão com a asinha quebrada e tal, para mim é matéria-prima para poder pintar. Como é que é o processo, então? A gente pega as asinhas
da borboleta. Vai macerando mesmo ela. E aí, com esse pozinho aqui, o que eu vou fazer? Eu pego depois a aquarela, então a tinta mesmo, aquarela. Então, vou usar a cor da aquarela. Aí, quando seca, em cima dessa aquarela, eu aplico o pó. Chegando na galeria, o Ocuparte, onde está o Invisível Plagiado. Vitor, suas obras? Essa obra eu fiz com nanquim. E aí, por cima desse fundo, a gente pode ver tudo isso aqui, ó, é o próprio pó da asa de borboleta. E aqui também, mais uma vez, né, toda essa teia de aranha, né, onde o elefante está suspenso, ela foi feita também com a maceração das asas, né? E as obras, elas remetem um pouco, eu acho que esse lugar do etéreo, né? É um pouco esse universo do sonho também, que eu acho que tem a ver. A ideia era justamente pintar com a própria asa aquilo que é do universo do etéreo, do que voa. E aí que a gente faz acho que o link mesmo com o nome da exposição, que é o Invisível Plagiado, né? É tudo aquilo que já existe, eu só observei e dei forma a isso, né? Por isso que é plagiado. E traduziu em pinceladas. E traduzi em pinceladas. Vamos bater asas com isso. Vamos embora? Já? A gente vai se despedir do programa, então, de hoje com ópera? Ópera! Foi aberta a temporada lírica do Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, com o espetáculo Matrimônio Secreto. A obra do italiano Domenico Cimarosa está em curtíssima temporada, até o próximo domingo. Então é melhor você se apressar, porque são mais apenas 3 récitas. É uma boa oportunidade para conhecer uma das mais importantes óperas bufas do século XVIII. Ó, que chique. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Até terça-feira. Tchau. Godete tutti quanti di mia felicità. Che sante di danari, godete tutti quanti di mia felicità. La figlia, lo sposo, la festa, il conte,